dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. É bom sempre informar os nossos telespectadores que o podcast Neotrabalhismo, ele fala de história, economia, direito, política, espiritualidade, assuntos de interesse da população. O convidado de hoje é Carlos Mazzello. Carlos Mazzello é administrador de empresas, é empresário, é jornalista. Carlos Mazzello é CEO do projeto Itália Nossa, CEO da revista Itália Nossa, é um ítalo brasileiro apaixonado pela Itália e pelo Brasil. Antes de iniciarmos esse bate-papo aqui tranquilo e formal com o convidado de hoje, eu darei 1 minuto para que Carlos Mazzello se apresente para nossos telespectadores. Ô meu nobre Dr. Caio Mirabelli, você já me apresentou, até excedeu aí nessa apresentação. Na verdade, falando de trabalho, eu aprendi isso em casa, honrando os meus ancestrais, porque deram exemplo de trabalho. E você tem uma matéria excelente, falando exatamente na edição 42, foi na 42, está aqui, ó, efeitos econômicos da imigração italiana no Brasil, na seção, na retranca Opinião, por Caio Mirabelli. Então, eu acredito que aqui a gente vai bater um papo realmente bem descontraído, que eu acho que essa é a finalidade, e não só divulgar o nosso projeto, a nossa parceria, né, visto você estar presidente da Comissão de Economia e Políticas, né, e eu acho que tem tudo a ver. Você que também é um descendente de italianos, lá da Calábria, onde retornamos agora com um grupo maravilhoso, conhecendo a nossa terra, dos nossos ancestrais. Então eu acredito que hoje, nesse bate-papo aqui, com esse programa eclético, abrindo portas para vários setores, vários segmentos, eu estou à sua disposição. Maravilha. Então vamos começar com as perguntas leves, depois chegaremos nas complexas. Primeira leve. Vamos lá. Me explique para os nossos telespectadores a história do projeto Itália Nossa. Qual o motivo, quando começou, por que começou? Bom, foi engraçado, né? Foi engraçado pelo seguinte: em 89, eu estava atuando em vários segmentos. Durante 30 anos eu atuei na engenharia civil, no campo da construção civil. Eu comecei como desenhista, depois realizei o curso de técnico em edificações, depois fui fazer engenharia e, paralelamente, eu comecei a trabalhar muito, desde os 7 anos, vendo e seguindo os exemplos dos meus avós. O meu avô, ele era capataz, chamavam de capataz aqueles administradores de banca de jornais. Então, o meu avô era um exemplo a ser seguido, pelo menos assim. Seu avô, paterno ou materno? O materno. Pepino, pai da sua mãe. Pai da minha mãe, Pepino Bottino. Aliás, o Pepino quer dizer diminutivo de Giuseppe, né? A gente vai, né? E tem umas histórias engraçadas com relação ao nome, depois nós vamos dar seguimento, que aqui no Rio de Janeiro existem muitas curiosidades com relação à cultura italiana. Então, no devido tempo, se tivermos tempo, nós vamos aí matando a curiosidade com relação à Praia do Pepino, por que chama-se Praia do Pepino, etc. Então, voltando aqui, em 89 eu estava com um pool de empresas, eu estava com loja de materiais de construções, eu tinha pedido demissão da Marinha, do Departamento de Engenharia da Marinha, que eu havia lutado muito para poder lá estar no departamento, era um sonho, consegui realizar, mas vi que não era realmente aquilo que eu desejava, né? Ou seja, cara crachá não era aquilo. E aí eu comecei então a querer ter voo. E nisso eu abri antes de abrir as minhas empresas, eu comecei, como eu disse, aos 7 anos, vendendo bilhetes, seguindo, e meu avô, meu pai, contrário a isso, porque ele queria que eu estudasse, me tornasse doutor, aquelas coisas todas, de todos os imigrantes, né, que aqui chegaram, ou que tantos outros países, como Argentina, Austrália, Estados Unidos, muitos imigrantes tornaram essas nações as potências que ora são. E o Brasil não é diferente, né? O Brasil, na verdade, é um país continente, né, onde abriu as portas. Já a Argentina já tem a sua capital com o maior número de italianos
nativos, tanto que a Argentina ela tem um número grande de italianos que perfizeram uma grande força política de ser representante na América do Sul, o país que mais luta pelos seus direitos e deveres. Mas voltando em 1989, foi quando eu recebi um convite da proprietária da Rádio Imprensa FM no Rio de Janeiro, Eunice Cury. E tudo por causa de um projeto que lá no consulado, a figura emblemática Dom Pasquale, que era carinhoso com toda a comunidade, servia, tinha um buffet, fazia as festas lá no consulado e tal, para toda a colônia italiana, e os serviços da rede consular era lá na Casa de Itália, onde inclusive todos falam consulado. O consulado, na verdade, é um andar. O palácio, o prédio é da comunidade italiana, inclusive foi resgatado pela origem italiana e foi devolvido depois de ter sido confiscado pelo governo brasileiro após a guerra. Muito bem, e aí aquela Casa de Itália se tornou então a sede do governo italiano. E lá eu estava participando de um projeto chamado Briscola. Briscola é um jogo italiano de baralho que eu adoro, como Tricete, Briscola. Todo mundo que é descendente de italiano sabe desse jogo, né, como origem italiana. E aí, na época, o Brizola e o Collor estavam disputando a presidência. E a Eunice, com a sua ingenuidade, com desconhecimento, achou que Briscola era uma associação do Brizola com Collor. Nossa. E essa coisa causou assim uma perplexidade para mim. Falei, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. E isso foi ao vivo, numa entrevista que ela era âncora do programa chamada Linha Europa, e ela me convidou para falar sobre esse tema. E ela achando que era política. Eu falei, não tem nada a ver com política, isso é um jogo. Porque eu estava fazendo um campeonato de Briscola lá no Palácio Itália, ou seja, no prédio da Itália, que era exatamente no andar, não no andar propriamente do consulado, porque lá são várias instituições. Lá existe a Câmara de Comércio, existe o CONE, existe o TGE, são instituições que representam a Itália através do governo italiano, onde a sede do consulado está lá nesse Palácio Itália, que é o prédio da Itália. Muito bem, chegando lá, eu me apaixonei pela comunicação, que eu já havia antes participado de algumas, como figurantes, e também depois virei um ator coadjuvante de algumas cenas que eu fui convidado diante de alguns amigos para fazer parte de algumas novelas e alguns filmes. Então participei lá de alguns cenários na época de Risco, com Marcos Paulo, o falecido o âncora que falava muito do Oscar, o José Wilker. Então eu contracenei com eles e tal. Então naquela ocasião eu já estava adorando muito a comunicação, tá na veia, não. Mas passou porque não era muito bem vista pela minha família, os meios e tal. Então tinha realmente uma parede, um muro, que na verdade eu não dei continuidade, porque vi que não estava de acordo com a minha formação, com a minha índole, não desfazendo de A ou de B, de C, não é isso. Mas é um segmento, como a Dercy falava, como a história fala, né, do cinema, do teatro, né, que eram, lamentavelmente, em determinadas épocas, era muito mal vista, né, quem estava dentro desse meio. Isso é notório, isso aí é história. Hoje, obviamente, é um cenário do teatro, do cinema, deu um salto qualitativo muito grande, né? Está aí hoje profissionais como Tony Ramos, como tanto, que inclusive passou a ser um grande aliado do projeto Itália Nossa, que ele ama a Itália. Então, o projeto Itália Nossa nasceu através de um convite da Eunice Cury, quando ela disse, poxa, por que você vem fazer um programa? Aquilo me acendeu, porque eu estava no auge
da parte como empresário. Eu tinha um pool de empresas, eu estava com loja de materiais de construção, eu estava com costura, eu estava com empresa de reformas, eu estava atuando em vários segmentos, agência de turismo. Então eu estava realmente numa posição financeiramente e de imagem muito boa, tanto que eu dava entrevista para alguns jornais como Jovem Empreendedor naquela época. Nós estamos falando de 1978 até 1989. Então, hoje não, hoje as redes sociais faz aí qualquer jovem, né? Mas naquele ido de 78 a 89 não existia essas redes. Eu sou do tempo do fax, sou do tempo das cartas, do telefonema, tanto que eu fiquei 25 anos na Bandeirantes, ao vivo, fazendo o programa Itália Nossa, quando iniciou então na Rádio Imprensa em 89, depois da morte do meu irmão em 91. Tive um baque muito grande, lá mudou minha vida e eu acabei então largando tudo de engenharia. Até um certo ponto eu continuei para poder me manter, e o que era hobby me tornou apaixonante, e eu passei então a mergulhar no projeto de comunicação chamado Itália Nossa, quando eu comecei então a descobrir que existia uma Itália fora da Itália, quando eu comecei a pesquisar minha árvore genealógica. E aí, como eu tinha gordura, fui conhecer a Itália fora do Brasil e vi que existe uma Itália fora da Itália. Nós estamos falando aí quase de 60 milhões de italianos, incluindo os descendentes de várias gerações, espalhadas em 16 ou 18 países, porque existem dados que o consulado e a embaixada afirmam 18 países, mas dentro de um histórico nós temos 16 países. A América do Sul é predominante a comunidade italiana, sendo o Brasil o maior celeiro de italianos e descendentes do planeta. Cerca de 35 milhões de ítalo-brasileiros, incluindo os italianos nativos. Mas o projeto Itália Nossa foi criado para fazer uma aliança entre o Brasil e Itália, ou para enaltecer a cultura e influência italiana no Brasil? Não, aí é que está. Ele nasceu porque eu era apaixonado por músicas italianas. E aí eu queria realmente conhecer as minhas origens. E os meus pais, por serem calabreses, a região, a Itália, ela na verdade é constituída de uma unificação de 20 regiões. Então, essas 20 regiões, praticamente, não digo que são países dentro da Itália, mas existe até hoje uma rivalidade grande que se dividiu norte e sul. Tanto que tinha um senador chamado Umberto Bossi, que inclusive tirou a sigla desse partido, né, que era a Lega Norte, tirou exatamente porque esse Umberto Bossi chegou até numa capa de revista, pegaram a foto dele, colocaram o rosto dele, cortaram assim a parte do cérebro, abrindo, em italiano escreveu assim: ma chi c'è in testa questo, né? Ou seja, o que tem na mente esse sujeito. Ou seja, aí botaram titica de galinha, quer dizer, se levou décadas, se levou tantos anos, né, para a unificação, quando começou com Cavour o processo de um projeto chamado de Giuseppe Mazzini, que veio a finalizar, ou veio a concluir com Giuseppe Garibaldi, que foi um dos grandes idealizadores também da continuidade de fazer com que a Itália fosse unificada. E ela, ao unificar-se, então ela criou essa Itália, que é muito mais jovem que o Brasil, porque ela se deu em 1861. Então, houve depois um plebiscito, onde 1.213.000 optaram pelo regime republicano, onde acabou a monarquia com Savoia, foi até expulso da Itália, e se deu um movimento que até hoje a Itália ela tem o seu primeiro-ministro e tem o seu presidente, que determina as eleições. Então, ela nasceu, na verdade, de um processo individual de conhecer as minhas origens. O projeto, depois, quando eu comecei a investigar, a estudar as minhas origens, eu percebi que existia uma Itália, e eu comecei a me tornar, então, um profissional
da comunicação dirigida. Tanto que a minha pós-graduação na UERJ se deu com o meu TCC sobre a influência da cultura e da língua italiana no mundo. Perfeito. Dentro do projeto Itália Nossa, tem a revista Itália Nossa e tem canais de televisão. O que te motivou a vincular revista com canais de TV? Na verdade, tudo foi um processo paulatino, tudo foi um processo que tudo se deu andamento devido ao avanço de um trabalho. Eu, por exemplo, antes da revista mesmo, eu comecei com um tabloide. Eu tive a felicidade de conhecer alguns cônsules que adoraram a iniciativa de lançar um projeto dedicado à comunidade. Então, começou com Cláudio Colage Zanghi, que era o cônsul da circunscrição Rio de Janeiro, porque nós temos 6 consulados e uma embaixada. Se não me falha melhor, são 5 ou 6? São 6, porque se abriu mais um consulado. Então, eram por regiões. Por exemplo, a circunscrição consulado Rio de Janeiro, ela abrangia a Bahia e o estado do Espírito Santo. Como a Bahia está na região Nordeste, e a região, e o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo estão na região Sudeste, por uma questão de logística, talvez, deve ter sido isso, houve uma mudança. Então, a circunscrição Rio de Janeiro, até pela falta de mão de obra, que houve um processo muito grande em busca do reconhecimento da cidadania italiana. Isso tudo acelerou bastante depois de uma novela chamada Terra Nostra, que foi um grande sucesso mundial. Tanto que a Itália comprou esses direitos e passou a novela lá na Itália. Só que a novela lá é diferente daqui. Ela lá passava um capítulo por semana. E aqui era diário com uma audiência estúpida. E aí acendeu essa vontade. Foi aí que o governo italiano despertou, porque ele também ignorava como os italianos, por muitos e muitos anos, tinham a Argentina como capital do Brasil. Uma ignorância do saber muito grande, até pela falta de interesse. E aí, eu aqui pela Itália Nossa, eu recebi muitas autoridades, muitos artistas, então eu comecei a enveredar mais para assistir os italianos que aqui chegavam do que os italianos na Itália. Tanto que a revista Itália Nossa, ela não é escrita em italiano, Itália Nostra. Ela é Itália Nossa. E qual o motivo de ser Itália Nossa e não Nostra? Porque eu trabalho, a intenção foi essa, de trabalhar os italianos e seus descendentes fora da Itália, no exterior. Exatamente onde eu enfatizo, inclusive recentemente num livro que nós vamos falar, se a gente der tempo, já falo até, o livro que nós lançamos do best-seller do Dr. Paulo César Frutuoso, A Face Oculta da Medicina, foi lançada, está aqui inclusive, foi lançada na Itália. E eu lancei o primeiro livro agora, em setembro de 2024, em italiano, através de uma parceira, que é a nossa querida Regina Zanelli, que lá está vivendo há 36 anos na Itália, em Milão, e faz um trabalho lindo, maravilhoso, nesse campo da espiritualidade, enfatizando nobres e renomados autores dentro desse viés, dentro da espiritualidade. Ela recebeu o Divaldo Franco, recebeu o Haroldo Dutra, recebeu José Carlos de Luca, são inclusive juiz também, ambos são juízes, tanto o Dutra quanto o José Carlos de Luca. E hoje, num grupo que nós levamos para a Itália, está nessa revista, inclusive 43, está aqui inclusive, eu faço questão, nós levamos não só o livro para ser divulgado na Itália como best-seller, tendo esse livro, A Face Oculta da Medicina, com mais de 500 mil cópias vendidas, e nós agora estamos enfrentando, para poder abrir portas na Itália, um canal através desse livro, a ciência e a espiritualidade, através de relatos de um médico e de não só médium, mas um médico que realmente não acredita em milagre e não acredita no acaso. Então, eu acho que é um trabalho que a Itália Nossa edificou, e eu particularmente me sinto muito feliz, porque eu tenho relatos nesse campo da espiritualidade de forma muito comprovada e até de comprovações que vão corroborar muito naquilo que eu venho defendendo.
E você, inclusive, como presidente da sua comissão na OAB, teve essa felicidade de receber Dr. Paulo numa entrevista, numa palestra lá na OAB, o qual nos deixou muito nervoso, né? Até pela própria vice, né, que esteve presente, que relatou, né, inclusive, que era fã e que não dormia antes de ouvir algumas lives do Dr. Paulo César Frutuoso. Então, a Ana Basílio, ela declarou isso na nossa entrevista, na palestra, o qual o Dr. Paulo, que a Itália Nossa realizou, né, junto com a OAB, através da sua comissão. Inclusive, aqui eu deixo o meu registro, o meu agradecimento por essa oportunidade. Isso é sensacional. E é um crescimento, porque, como foi dito, né, pelo grande mestre, a casa do meu pai há muitas moradas. Ninguém aqui é dono da verdade, mas eu acredito que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua contribuição naquilo que realmente cada um vive, convive e relata. Então, todos nós somos exemplos para todos nós somos mestres um dos outros, que ninguém aprende sem diferenças. As diferenças é que fazem realmente cada um de nós refletir na própria existência da nossa vida. Sim. Agora, Mazzello, vamos para as perguntas mais ou menos fáceis. Me conte um pouco da sua família. Como é que chegaram no Brasil? São imigrantes italianos? Quem chegou primeiro? Foram seus bisavós, avós? Foram seus pais? Nos explique como é que funcionou a sua família da Itália para o Brasil. É interessante essa pergunta, porque ela me abre um canal de mais ou menos dar um leque da presença dos italianos no Brasil. Em primeiro lugar, ela se deu com o mapeamento do Américo Vespúcio. Isso nós estamos falando de 1502, 1503, segundo as histórias, segundo os anais da nossa história. Então, existem relatos de pesquisadores que dão a presença do Américo Vespúcio em 1502 e outros 1503. Depois nós tivemos uma grande presença de italianos, mais napolitanos, através de Teresa Cristina, em 1565, na composição do governo português. E aí depois nós tivemos, logo após a guerra, que exatamente a grande imigração, que se deu maciçamente, através de 16 regiões que se fizeram presente. A que mais realmente teve um peso no Brasil foi de Vêneto, que foi para o sul, a região de Vêneto, no norte. Então nós tivemos várias, tivemos a Campanha, tivemos a Calabresa. A Calábria, ela foi a terceira maior comunidade, mas ela está instalada de maior peso, incrível que pareça, no Rio de Janeiro, não em São Paulo. Por quê? Nessa geração, quando já vieram os meus avós, meu avô é que, na verdade, foi o precursor da vinda, da ascensão da origem da minha família. Uma pausa. Eu sei que tu é italiano, por parte de mãe e parte de pai. Qual avô chegou primeiro? Da parte da minha... Bom, o materno ou materno? Ambos. Chegaram juntos? Praticamente ambos, porque a diferença, apesar de que meu pai é bem mais velho que a minha mãe, né, isso já era, como até hoje, os europeus, os italianos, os homens casavam muito com as mulheres mais novas, né, mas casamentos fundamentados, tal, muitos eram enraizados nessa educação espartana. Mas eles eram casados? Não, meus pais já casaram aqui. Por quê? Porque, na verdade, como é que funcionava a comunidade? Eram redutos. Você já ouviu falar do Cortiço, já ouviu falar... Muito. Então, a comunidade portuguesa, a comunidade italiana, a comunidade espanhola, elas iam para onde? Para os morros. E assim também aconteceu no Espírito Santo, na Serra, assim no Rio Grande do Sul, porque na Europa a área valorizada é o monte, é o morro. Tanto que você vê a Costa Amalfitana, Nápoles, né, onde você tem lá vários castelos, primeiro por uma questão de segurança, porque a Europa era invadida e tal. Então eles tinham essa mentalidade de que a área alta era a área mais valorizada. Tanto que o Morro do Pinto acolheu, perto da redondeza do porto, as primeiras famílias italianas. Depois foram para Santa Teresa e foram se espalhando. Então os italianos, portugueses, a Penha, por exemplo, muitos portugueses, muitos. Então essas comunidades imigrantes, como os espanhóis, tanto que quando nasceu o movimento de anarquistas, você vê que a comunidade anarquista ela se juntou, os italianos, né? Você falando de neotrabalhismo, sabe muito bem, era a exploração da mão de obra, aquela coisa toda. Isso você é expert nesse assunto. Então, o que acontece?
os núcleos, eles eram fechados. Então, são os árabes que querem dar continuidade à sua origem, então casam e vai se quebrando. Hoje está se quebrando, porém ainda é muito enraizado, né? Cada nação ainda fazer com que as suas ascendências, os seus descendentes, casam com as origens. Está se quebrando aos poucos, porém há um peso. Então a pergunta é pertinente para dizer que os meus pais procuravam, evidentemente, primeiro pela dificuldade da língua. Então eles tinham que falar e não sabiam. Tem até uma história do meu pai que eu ria muito, que meu pai, quando chegou aqui no Brasil, ele trabalhou muito, porque todos os imigrantes trabalharam muito, tá? Mas muito mesmo. Nunca dependiam do governo para nada, a não ser dar a oportunidade de pagar o seu trabalho. Tanto que muitos foram explorados. Muitos, não foram poucos não. Muitos foram explorados. As pessoas dizem, são os negros. Não, os imigrantes foram muito explorados. Tantos foram açoitados também, foram realmente assassinados, roubados, pagando 10 vezes mais. Tem relatos aí de pessoas que pagaram as terras 10 vezes, entendeu? E ora, que eram pirambeiras, aquelas coisas loucas. Eu tenho tudo isso registrado através de história. Numa hora não há condições de a gente falar, mas de uma forma en passant, para mostrar que, na verdade, isso está no ser humano, isso não está na nacionalidade ou não está na cultura, está no ser humano, a exploração do homem, a exploração por terra, a exploração... Até hoje a gente está vendo coisas assim absurdas, né? Sem entrar na mera política ou sem entrar, mas tudo depende da política, tudo depende. Então essa dependência é que faz os homens criarem seus grupos, criarem a sua forma de defender, de atacar. Isso ainda é a primitividade do homem, mas eu acho que nós estamos avançando. Só o fato de a gente já não jogar cristãos numa arena, né, isso já é um avanço. É que as pessoas dizem, matar tudo. Não, é como uma laranja podre. Se você não extirpar podre, vai contaminar 19, 20. Assim está acontecendo no mundo. Agora, infelizmente, é uma cultura que ainda algumas nações ainda querem se vingar, quando na verdade deveriam mudar esse comportamento. Não vamos entrar aqui para atacar A, ou B ou C, mas os fatos evidenciam, né, esse tipo de discurso, ou esse tipo de evidência, ou então essa afirmativa que a gente está vendo aí agora, a Rússia com relação à Ucrânia, estamos vendo outros poderes, outras culturas, os palestinos com Israel, enfim. Então, a Itália, ela está sofrendo também um inchaço de imigração dos países ao redor, como o Brasil também está sofrendo essa invasão de terras, que quando, na verdade, a gente está vendo que é uma questão política, falando de trabalho, porque não vai faltar trabalho. O que está, na verdade, as pessoas estão à procura de um emprego, porque trabalho o Brasil tem condições de fazer. É um país continente. Você vê uma política que, lamentavelmente, os imigrantes trabalharam e muito, e continuam trabalhando. Você vai no SEASA, você não vê, sabe, você vê culturas lá de origens europeias, de origens de outras nacionalidades trabalhando. Então, são brasileiros que estão sendo empregados aqui e acolá, de origens de outras nações, como vice-versa. Então, hoje os italianos, por exemplo, não vêm mais para o Brasil para fazer imigração. Eu condenei, inclusive, na Bahia, está aqui nessa edição aqui, italianos que estão lá explorando brasileiras, com caderno, está aqui publicado, fazendo sexo infantil, entendeu? Então, eu estou condenando isso. Tanto que eu fui chamado para dar uma palestra ou falar da importância dos italianos da atual conjuntura, não nessa agora, mas um pouco recente, esses italianos que já não veem mais italianos aqui como imigrantes, veem italianos que estão a fim de... São pobres na Itália, que a Itália empobreceu muito, né, devido a uma política também de trabalho, onde a mão de obra e a política de trabalho ela está sendo esmagada pelos altos impostos, entende? Então, isso afeta. O nosso bate-papo aqui daria horas e horas e horas para poder falar sobre vários aspectos,
Mas, de uma forma generalizada, com relação ao projeto Itália Nossa, eu estou dando espaço para todos os assuntos. Seja ele político, seja ele religioso, seja ele espiritual, seja ele cultural, da língua. Porque nós temos várias vantagens. Por exemplo, quando eu estive com o ministro Mirko Tremaglia aqui, que foi o autor de ter batalhado 25 anos, dando direito aos italianos, que são os descendentes, e os italianos nativos, de votarem na Itália. E a luta é incessante porque os italianos estão revoltados, porque se eles pagam impostos aqui, por que eles não têm direito a votar? É uma coerência. Tem uma coerência. Quer dizer, a Itália, então, lutou por 25 anos no governo do Berlusconi, quando ele foi traído. Por quê? Entre aspas. Por que traído? Porque ele acreditava que o trabalho de 25 anos de Mirko Tremaglia, que era do governo Berlusconi, queria dar acesso aos descendentes, como você, como eu, de serem votados e votar. Tanto que houve uma anistia daqueles italianos que aqui chegaram e se naturalizaram brasileiros. Em 92, houve, então, uma anistia para os italianos que fizeram concurso, tal, tiveram que optar entre a nação brasileira e a nação italiana. E abriram mão da italiana porque eles não queriam mais voltar. Porque tinha uma lei que até os 45 anos, se você voltasse para a Itália e não tivesse servido, você ia preso, inafiançável, porque é lei. Então, até os 45, você tem que ter o teu cartão de reservista atualizado, lá com os seus deveres cumpridos. Então, o que aconteceu? Houve essa anistia. Só que, lamentavelmente, o brasileiro ou americano, no caso ítalo, americano, brasileiro, uruguai, argentino, seja lá o que for, eles querem mais o direito e esquecem os deveres. Então eu enfatizo isso, tanto que nosso site, da italianossa.com.br, enfatiza sobre a questão dos direitos e deveres. E a gente dá o caminho do direito a ser reconhecido. Só que existe algumas questões que estão sendo evidenciadas porque as pessoas querem o passaporte. Aí elas, não, eu só quero passaporte. Elas esquecem que passaporte é um documento após você ser tratado e ser reconhecido como um italiano. Como um brasileiro, você sendo brasileiro, você vai ter os direitos a vários documentos, carteira de identidade, reservista, tal. Assim é o italiano. Então as pessoas não sabem sequer. E aí começou, então, a se implantar algumas leis ou algumas atribuições que pudessem apertar esse número de desenfreado, esse número de pessoas que querem a cidadania, ou seja, querem ser reconhecidos cidadãos, na verdade, para ter o passaporte, ir para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, e começar, então, as pessoas e não irem para a Itália. Agora, por que há uma forma errônea de pensar dessa maneira? Primeiro, que os italianos querem sim conhecer a Itália, mas ao chegar na Itália, lamentavelmente, são considerados também estrangeiros. Eu, por exemplo, sou vítima disso. Eu aqui no Brasil, como brasileiro nato, sou brasileiro, carioca da gema, apaixonado pelo que faço, enaltecer a cultura dos meus pais, a cultura dos meus ancestrais, eu perdi a minha cidadania. Não literalmente, documentalmente, mas moralmente para alguns, porque me chamam de italianinho, do italiano, ou macarrão, ou tal. Por quê? Porque eu faço um trabalho. Quando eu chego na Itália, eu sou chamado de americano. Então, quer dizer, nem brasileiro sou. Então, eu vivo esse drama, entendeu? De perder a minha nacionalidade, tanto brasileira quanto italiana, quando, na verdade, eu tenho as duas, que é um direito. Apesar de ser, como advogado, você sabe que é um direito tácito. Eu finjo que não vejo, você finge que não vê, e aí, porque na hora que o bicho pega, você vai ter que optar. Ô, meu irmão, qual é? Você é brasileiro ou você é italiano? Isso aconteceu com vários, né? Vários aí, que eram empreendedores, que eram de banco, sem falar nomes, não é isso? Sim. Então, vai ter que entregar, inclusive com famílias importantes aí, né? Que o filme, né, da família, né, que eu não vou citar aqui, sim, porque eu não sei qual é o resultado, sim, mas nós sabemos a história. Então, o que ocorre? Ocorre que a unificação, eu não vejo só da Itália.
Eu acho que quando se falou muito de globalização, as pessoas têm que entender que a globalização é um fator humano, é um fator positivo, é troca de cultura, troca de informações, é network, né? É aumento de conhecimentos. Então, só que, lamentavelmente, algumas culturas enraizadas ou culturas que denigrem, né, uma imagem de A ou de B e rotulam de uma forma muito negativa, quando, na verdade, não deveria ser. O Brasil, por exemplo, ele é muito amado ou muito respeitado, entre aspas, né, na questão, na parte eclética, porque você vê que o brasileiro, ele surfa na onda da harmonia, deixa para lá, vamos ver. E nós estamos assistindo um filme aí que muita gente está revoltada, entendeu? Não pode se fazer guerra com Bíblia, não pode se fazer guerra, né, com bandeiras. Então a gente vê esse lance da política. Então existem culturas que elas são mais veementes, de uma maneira de defender a sua nacionalidade à base de armas, à base de fogo, e eu sou contra. Eu, particularmente, sou contra a violência, sou contra. Porém, eu, lamentavelmente, posso te dizer que isso me entristece bastante. Não lamentavelmente, isso me entristece lamentavelmente, o fato de ter guerra, né? Até porque eu fui criado dentro de um sistema harmônico, de conviver pacificamente, de respeitar as ideias, de respeitar... Até porque os meus pais são imigrantes. E eles viveram de uma maneira muito harmoniosa, com todo o seu círculo de amizade, com todas as diferenças de cultura. Agora uma pausa. Tu explicou aqui que a revista Ela é Nossa, ela divulga ídolos brasileiros de sucesso na cultura, na política, na economia, no direito, na espiritualidade, na religião. Perfeito, ficou muito bem explicado. Tu também falou que a sua família nasceu de imigrantes italianos que vieram para o Brasil e, para ter uma vida melhor, se uniram com outros italianos imigrantes em territórios específicos. Por quê? Porque tinha afinidade de língua, afinidade de cultura, afinidade de personalidade, e nesse meio os seus avós se conheceram, tanto os paternos quanto os maternos, ambos italianos, que tiveram seu pai e sua mãe. E seu pai e sua mãe, filhos de italianos, nascidos no Brasil, portanto, ítalos brasileiros. Não, meus pais são italianos. Nasceram lá. Eu sou descendente de primeira geração por via materna e via paterna. Então, quando seus avós vieram para o Brasil, já tinham seus filhos? Meus avós já. E já vieram casados? Já vieram. Não, vieram solteiros, casaram aqui. E os filhos nasceram lá? Lá. Ah, tá. Eles eram descendentes. Eles eram descendentes. Eles eram adolescentes. Sim, então seus avós... Vieram com 12, 13 anos. Então seus avós se conheceram no Brasil. Meu avô fez a guerra durante 13 anos. Minha avó ficou 13 anos sem meu avô. Apaixonada pelo meu avô. Ela me doou tudo que era do meu avô. A medalha da guerra, as fotos, a petinha, que era o chamado... Como é que se dá o nome da... Os candelabros, não. Como é que se dá o nome? Não é o rosário, não, meu Deus do céu. Medalha? Não, não é medalha, não. É uma... Me fugiu o nome agora. Que ele levou na guerra, minha avó fez ele jurar que ele voltaria com a Madonna, que era a Madonna, que é a Nossa Senhora do Carmo. E que ele jamais deveria tirar. Que acreditasse que ele voltaria... Como é que dá o nome? Candelabro. Não, o candelabro é aquela vela lá. Como é que dá o nome? Oh, meu Deus, Corolário? Mais ou menos, não era isso não. Me fugiu o nome, mas se vier. E ele voltou. Nunca falou de guerra, meu avô. Quem falava era minha avó. Meu avô se calou. Tudo que ele passou na guerra, ele nunca falava de guerra. Nunca falou de tristeza. Meu avô foi um grande exemplo que eu tive. Seu avô? Meu avô materna. Pai de sua mãe? Pai da minha mãe. Então eles se namoraram, noivaram, casaram no Brasil,
voltaram Não, pra meu Itália. avô já casou lá. Casou lá, qual deles? A parte do meu... tantos dois casaram lá. Casaram lá. Só quem casou aqui foram os meus pais, Tá. que são italianos. Perfeito. Então, seus avós, ambos, pai e mãe, se conheceram no tudo lá Brasil, casaram no Brasil Pai e mãe aqui no Brasil, e exatamente. tiveram seus filhos na Itália. Os meus avós tiveram Isso. os filhos na Na Itália. Itália. Todos eles. E depois retornaram ao Brasil de novo. Não, só vieram... Meu pai nunca saiu da Itália, nunca mais voltou. Só voltou depois de 50 anos e quase ficou, de tanta emoção quando ele pisou na sua terra. Perfeito. E seu pai e sua mãe, ambos filhos de italianos, se conheceram no Brasil. No Brasil. Namoraram, noivaram e casaram no Brasil. E tiveram seus filhos no Brasil. Somos nós. Ok, perfeito. Somos nós, filhos dos meus... Então, o ítalo-brasileiro são os filhos. São os filhos de primeira geração, por parte materna e parte paterna. É por isso que eu tenho muito forte essas raízes italianas, porque eles falavam o dialeto em casa. Eu tive só cultura. Olha, para você ter uma ideia, eu tive tantos problemas na escola. Jamais na minha vida eu poderia pensar que um dia eu fosse virar jornalista. Que eu estaria na comunicação como radialista durante 35 anos, onde eu tenho o meu registro, onde eu sou registrado pelo Ministério do Trabalho, onde eu tenho a revista como jornalista da revista, como CEO do projeto, onde eu tenho me dedicado com esmero, afinco, nesse projeto, abrindo portas. Não é só gente importante, não, gente famosa, não. Eu dou espaço para aqueles que realmente têm um viés, têm o sangue italiano, mas que vive no Brasil, ou que vive fora da Itália. Apesar de muitos trabalhos agora, com esse link, eu estou fazendo com que os italianos que têm interesse de investir fora da Itália possam estar no projeto Nossa. Por exemplo, saiu agora recentemente na mídia, tem um italiano que ele assiste várias crianças. Um projeto lindo, lindo. Estou louco para conhecê-lo. Esqueci o nome dele agora, recente. Me mandaram. Ele faz um trabalho de resgate de crianças pobres e pessoas que já adotaram ele como pai. Um jovem, deve ter uns 30 e poucos anos. É o pai social. É um pai social. Ele é amado por essas crianças, amado. Ele faz um trabalho lindo de assistência social. É um trabalho muito parecido com o do Divaldo Franco, lá na Bahia. Sim. Altamente assistencial. Então, vamos lá. Agora vamos para as perguntas capciosas. Como você quiser, se tiver... O que levou um engenheiro que trabalha com ciência exata, onde 2 mais 2 são 4, não pode sair disso, e para o jornalismo como uma ciência humana, uma ciência social que não tem exatidão? O que te levou a fazer isso? Como eu te falei, inicialmente, né, eu estava paralelamente, tanto que a minha vocação acadêmica, ela se deu mais como administrador. Eu acabei, inclusive, depois enveredando na administração, exatamente por ter um pool de empresas. E foi logo no início desse investimento como empresário, na época, do setor de engenharia, no setor da construção civil, que arcava com vários projetos que eu acabava ajudando, muitos projetos dentro do consulado. E aí, os dirigentes dessas instituições italianas me chamaram a ponto da Eunice Cury, na rádio imprensa, confundir esse campeonato como empresário de arcar, tanto que eu levei o ganhador para a Itália. Ou seja, era disputada uma passagem, ida e volta, para a dupla, entendeu? Um negócio tal, falei, é um jogo. Tanto que eu fui até criticado pela Câmara de Comércio na época, de um presidente que eu não vou citar o nome. Ele disse, em vez de você enveredar por coisas assim, tal, para o empreendimento e tal, vai fazer jogo e tal. Eu falei, não é um jogo, apenas é um segmento, o qual eu adoro, que é mantido pela colônia italiana, que é a bríscola, que é o tricete e tal. E como eu era apaixonado, tanto que empresários de várias importantes logomarcas ou importantes empresas italianas, que eu não vou aqui fazer propaganda, de automóveis, de supermercados, participaram da bríscola. Não eram só, entendeu? Italianos, eram descendentes que mantinham e alto grau de poder aquisitivo. Sim.
Eu entendi perfeitamente que o engenheiro se enfiou no empresariado. E o que o engenheiro se enfiou no jornalismo? Por qual motivo? Exatamente pela paixão que eu tive de fazer com que essa cultura viesse à tona, dando espaço em servir para aqueles que mantinham a cultura e as tradições italianas. Trabalhar em prol da divulgação italiana da cultura, no Brasil. Exatamente. Foi isso. Agora, mais uma capciosa. Como você, por exemplo, você veio com o viés do sobrenome. Sim. Do Mirabelli, que até hoje você não mandou um biscoitinho Mirabelli. Eu e o François estamos aguardando aí os biscoitos Mirabelli que eu levava para a escola. Só para a gente não ser acusado de fake news, o biscoito se chama Mirabel, não tem nada a ver com Mirabelli. Mas é uma alusão. É uma associação psicológica. Uma associação, fiquei com vontade do Mirabel. Vamos lá. Agora, olha, só para ter uma ideia, não é só ficar, porque muitas pessoas dizem, tanto que eu sou odiado por meia dúzia e sou aclamado por centenas ou milhares de pessoas. Por quê? Quando a gente, por exemplo, divulga uma revista e a gente, por exemplo, eu falo aqui, por exemplo, nessa aqui, quer ver? Nessa aqui, por exemplo, recebi a carta de um italiano que se revoltou, o consulado, servir no Dia da República em pratos e talheres descartáveis. Era uma afronta para ele, um italiano, a cultura italiana na sua gastronomia, e eu publiquei. Cada um tem o seu direito. Por isso que eu digo, eu abro espaço para todos. Eu não filtro. Hoje sim. Hoje eu filtro determinadas matérias que colocam em risco, devido ao direito, que nós sabemos como está funcionando, porque os veículos de comunicação, mesmo estando escrito no expediente, que cada um tem a sua responsabilidade e tal, mas a gente não está assistindo isso, entendeu? Então, eu pago um preço. Por exemplo, nós falamos sobre segurança, nós entrevistamos o Beltrame, com as UPPs, com tal. Mostra para aquela câmera e pensa. Então tá aqui, ó. Nós estamos, entendeu? Então nós damos espaço. Por exemplo, nós falamos aqui de uma matéria que nós simplesmente conseguimos fazer com que os brasileiros que passaram humilhações na Itália fossem reconhecidos e fossem atendidos pelo governo italiano, que todos fugiram. Inclusive está aqui, ó, uma matéria, ó, eu publiquei, ó, vergonha internacional, porque os brasileiros foram contratados por uma pessoa que está aqui, quem quiser. Aliás, todas as revistas estão sendo expostas gratuitamente no site da Itália Nossa, italianossa.com.br, na íntegra. Inclusive, nessa revista aqui, ó, 29, tem a matéria Calote Italiano. O governo italiano deu um calote em vários atores que foram contratados, fizeram os brasileiros passarem fome, não deram hotel e deram um calote de 398 mil euros. Está aqui publicado na capa. Então eu também fiz jus. Eu dei espaço para essas pessoas que foram lá no meu programa, foram na festa da República Italiana e procuraram a Itália Nossa para denunciar esse calote. E eu abri espaço. Então, eu sou odiado por aqueles que, lamentavelmente, achando que eu ia ser conivente com isso, eu pago um preço alto. Eu paguei e continuo pagando, porque eu denunciei o maltrato de funcionários do consulado que maltratavam os italianos que lá iam através dos seus direitos. Eu acabei com várias instituições, não eu, mas as denúncias. Por quê? Há contradições de 3 presidentes de uma entidade italiana que deveria gratuitamente servir a todos os italianos e descendentes com curso gratuito da Lei 153, que dava o direito à língua italiana, e 3 respostas diferentes a 3 presidentes com valores diferentes. Então, tudo está sendo denunciado. Então, as revistas, o programa de rádio, que era semanal, ao vivo, eu tive a maior audiência da Bandeirantes no quadro do Ibope, durante a grade da Bandeirantes.
E o 6º lugar entre as 23 rádios do Rio de Janeiro, no link, eu perdi do 6º para o 5º com 0,01, do 5º para o 4º, 0,01. Então você vê, isso está registrado no Ibope da Globo, que a Bandeirantes não me dava. E está lá, impresso. Eu tenho isso documental, como advogado, está lá. O que eu estou falando eu posso provar. Como, inclusive, eu coloco isso no dossiê que eu apresento a todos os meus clientes. Interessante que tu tocou num assunto muito polêmico. Olha só, a Bandeirantes, eu não estou querendo puxar o saco não, mas a Bandeirantes, ela é muito vista e conhecida por ser uma emissora mais profissional que outras emissoras. É uma emissora que, muito séria, muito correta, que costuma, inclusive, ser eclética, mostrando programações de várias culturas. Ultimamente ela vem muito enaltecendo a cultura chinesa, mas anos atrás ela já enalteceu a cultura italiana, a cultura alemã, a cultura holandesa. Já que seu programa da Vibop, e da Vibop mesmo, não é porque você está falando não, porque nós temos testemunhos daquela época que já me falaram que o teu programa era de sucesso. O que aconteceu para ter o divórcio do seu programa com a Bandeirantes? Bom, eu tenho controvérsias, tá, com relação a essas afirmativas. Porque no tempo do Saad era fantástico. Saad Pai. Saad Pai. Tá? Então, eu convivi durante 25 anos na Band, conheci várias emissoras, vários colegas são muitos ítalo-brasileiros, muitos, no SBT, na Record, na Band, em várias. Eu fui para a CNT a convite para poder lançar o programa Itália Nossa, porque a própria Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, do grupo Bandeirantes, que comecei na AM e fiquei lá depois no mesmo prédio onde a sede da Bandeirantes, como eu lhe falei, está tudo registrado, a própria Band documentou, me deu, inclusive ela fez um anúncio nos melhores programas, no Ricardo Boechat, no Âncora, na Popovic, que era da Band na época, o Raul Gil e um outro programa onde eu entrevistei Gerry Adriane, Denise Frossá e tal, e nós aparecemos. Deu um salto, 15 segundos, informando que existia um programa Itália Nossa no Grupo Bandeirantes. Nós demos um salto maravilhoso. Por quê? O horário realmente, tanto que eles pediam para 2 horas de programa, e os horários que eu tinha sempre ocuparam a liderança da grade. Sempre. Por quê? Eu não falava só uma cultura italiana. Eu envolvia enquetes, por exemplo, falamos, por exemplo, nessa mesma, tá aí, sobre a pena de morte. Então eu levei ítalo-brasileiros de peso, que eram peritos, que eram médicos, que eram personalidades do cenário para falar em vários segmentos com relação ao Código Penal. Então, nós fizemos com desembargadores. Então, o programa se servia também para atender, principalmente, os direitos voltados para o nosso país. Perfeito. Porém, dando espaço àqueles que, de fato, tinha origem italiana, porque é um segmento qual trabalha, assim como tem os árabes, como tem os espanhóis, como tem os portugueses. Houve uma época que as rádios se ocupavam muito, ali em Europa, por exemplo, da Eunice Cury, ela tinha programas de várias nacionalidades, e era um grande sucesso na rádio imprensa. Mas depois, com o problema familiar e uma série de coisas, acabou a rádio imprensa, e eu fui convidado pelo Laércio Alves, o autor da Bandeira Branca, que o François com certeza conhece muito bem. Aliás, o François, por exemplo, é uma testemunha ocular, que ele me conheceu há 30 anos atrás, com o projeto Itália Nossa, quando eu tinha a rádio comunitária Itália Nossa, que eu sofri horrores. Entendeu? Porque era o meu estúdio e as pessoas achando que era uma rádio comunitária. Eu criei o estúdio e aí virou uma rádio que, na verdade, era o meu estúdio para poder fazer as gravações. Que, lamentavelmente, depois de uma campanha política, aí houve perseguição, aquela coisa toda. E as grandes emissoras, muito contrário às leis, né, que acabaram alijando as rádios comunitárias. Perfeito, mas o teu divórcio com a Bandeirantes? Meu divórcio com a Bandeirantes, lamentavelmente, não foi problema de audiência, não foi problema do Carlos Mazzello, não foi problema da Itália Nossa. Foi um problema que a Bandeirantes tinha com a ICAD.
O que é ECAD? ECAD é a instituição qual recolhe os direitos autorais. E aí era uma ação que estava tramitando na Justiça e do dia para a noite, simplesmente a Bandeirantes teve que cumprir a decisão judicial que se tivesse qualquer programa que tocasse 10 segundos, 1 segundo de música, a ECAD, eu liguei para a ECAD saber, tanto que eu poderia ter ingressado na Justiça, mas eu acabei optando de não ingressar, porque eu tive um bom relacionamento com todos da Band. Eu falei, inclusive, para o diretor que ele me apreciava, e ele era um grande aliado, um grande parceiro, fui muito respeitado na Band, só que, lamentavelmente, eu não entendia, tanto que houve um movimento escrito de assinaturas baixas, que eles queriam que eu voltasse com o programa. Está aí publicado, inclusive, vários ouvintes assinaram uma lista para que eu voltasse. Então, em vez de voltar para a rádio, devido ao PUM, né, com relação às redes sociais, nós estamos agora criando um documentário de 35 anos do Projeto Itália Nossa, onde eu falarei como estou falando com você, só que pontuando algumas importâncias desse Projeto Itália Nossa, de ter enaltecido tantos aqueles, por exemplo, eu dou um caso do Gerry Adriani. Eu conheci o Gerry Adriani, por exemplo, na pior fase da vida dele. Me tornei um grande amigo e um grande irmão. E o Gerry foi a pior fase da vida dele. Eu falei, Gerry, eu vou contribuir dentro das minhas condições. Volta às suas origens. A revista 13, capa. Fiz uma senhora entrevista, ele estava num desânimo total. Falei, Gerry, volta. Orientei o Gerry a fazer tudo dentro daquilo que eu queria. Até porque vim saber que Gerry Adriani, ele era de origem italiana, mas não pelo nome artístico. Porque o nome do Gerry Adriani era Jair Alves de Souza. Vejam vocês. Aí eu falei, pô, Jair Alves de Souza é. E aí eu comecei a investigar a vida do Gerry, começando a tentar fazer com que ele pudesse. Eu tenho certeza que, pelo conhecimento que eu tenho, por onde eu enveredo, por onde não existe acaso, e eu estou certo disso. Então, o Gerry entrou na minha vida, ou ele entrou na minha vida, onde cada um ajuda cada um. Eu acho que cada um está no seu devido lugar. Quando eu falei para o Gerry, volta às suas raízes, nós começamos a levantar a história dele. Então, por exemplo, primeira pergunta, da onde surgiu o Gerry Adriani? Aí ele me contou que ele era apaixonado por músicas italianas devido à avó, que a avó, inclusive, acabou falecendo por tentar salvá-lo. E você vê, Mário Krupp, se não me falha a memória, era o professor de canto em São Paulo, que ele era de Santo André. Quando ele foi me contando essas histórias, eu fui invadindo, eu fui me apaixonando pela história e tal. Falei, cara, vamos embora. A colônia italiana é sensacional. Ninguém te conhece como descendente. Vamos fazer você ser conhecido na colônia. Resultado, eu falei com ele, Gerry, vamos criar um CD de músicas italianas, eu vou encartar na revista e vamos vender, fazendo uma senhora divulgação nas bancas de jornais, porque é um reduto de italianos. E aí o Gerry resistiu, até que ele cedeu e comecei então a enveredar e comecei a ser um elo muito grande com o Gerry Adriani, na vida do Gerry Adriani. E aí ele estava muito desanimado, muito, passando por vários problemas sérios depois da separação, aquela coisa toda e tal. Aliás, toda separação traumática. Umas sim, outras não, mas ele era muito amigo, inclusive da Jo, que eu me tornei amigo dele, dos filhos e tal. Mas o meu foco era sair com que o Gerry Adriani pudesse dar a volta por cima. Ele com nome artístico, um nome querido, conhecido, uma pessoa muito afável, muito amada. E ele cordial, tal, mas estava vivendo um drama pessoal na vida dele. Quando eu falei, Gerry, vamos fazer, eu dei uma relação de músicas para ele. Ele acabou depois, sem eu pedir nada, ele acabou lançando, vamos lançar, isso aí foi em comum acordo, vamos lançar um projeto chamado IO, que é eu, o Gerry Adriani. Tanto que você pega lá, a capa do CD está lá. Agradecimento especial, Carlos Mazello, Itália Nossa, que eu não pedi, mas está lá registrado. Então, é um fato. Então, isso é um fato verdadeiro.
foi quando eu falei, Jerry, vai dar. Aí depois começamos a trabalhar. Ele era muito amigo também de algumas pessoas, que eu não vou falar nome aqui. Aliás, posso até falar? Não vou falar. De repente vai que eu não era para falar. E aí, como veio a novela, eu falei, Jerry, trabalha isso. Trabalha essa música para a novela. Vamos trabalhar essa música. Tem tudo a ver com a colônia italiana. Vai arrebentar. Não, Carlinhos, tá, vamos embora. Ele embarcou. Então, tudo que eu falei com ele, ele me atendeu em prol dele mesmo, não era para mim. Tanto que eu falei, Jerry, eu vou estar na tua vida nas horas amargas. Na hora da alegria, está todo mundo. Tanto que todo mundo abandonou o Jerry. Quando ele voltou a ser o Jerry Adriani, aí, meu irmão, todo mundo estava lá. Sim. Então, paguei um preço também, mas fiz a minha parte. Tanto que o Miragliano, que é um italiano, que eu dei a ideia de lançar uma música juntos, em insieme, lançou uma música voltada ao imigrante italiano. E aí praticamente, eu dei a ideia, apresentei, fomos tal, e fiquei de fora. Então, se com Jesus, grande avatar, salvou, pelo menos recuperou 10 de uma vez só, leprosos, e só um voltou, que era o samaritano, para agradecer, não vou esperar agradecimento de ninguém. Nem devo, vou fazer minha parte. Então, o projeto Talha Nossa está para servir e não ser servido. Perfeito. Entende? Então, o que eu fiz? Está aí, o Jerry me atendeu em prol dele mesmo, não para mim, porque ele nunca pagou nada, nunca cobrei nada. Foi tudo por amor e assistência. Exatamente, por uma amizade, o qual eu tenho, acredito eu, resgate de vidas passadas que eu acredito. Então, depois do I, aí começou. Veio o tributo ao Renato Russo. Para você ter uma ideia, o projeto Talha Nossa, eu tenho tanta alegria com ele, também tantas tristezas, que a Laura Pausini, quando esteve no Brasil, na sua primeira turnê, famosíssima aqui, depois no Brasil se tornou por causa do Renato Russo. Quando o projeto fechado, que a minha secretária, na época, fez uma ponte com a produção dela, a Talha Nossa se fez presente no camarim, que o próprio, olha que eu vou te dizer, eu não sei se eu posso dizer, mas vamos lá, quando ela se apresentou naquele estabelecimento, o dono daquele estabelecimento, achando que era o dono, não sei cargas d'água, falharam que não botaram o nome dele na lista, no camarim, e o cara era dono do estabelecimento, um senhor estabelecimento, foi barrado, e eu entrei, tudo publicado aí, na revista Capa 15, que eu botei a cara da Laura Pausini, e a Talha Nossa se fez presente, assim como se fez presente em vários eventos, várias autoridades, como Pepino de Capri, como o Sérgio Gendrigo. Sérgio Gendrigo chegava no Rio de Janeiro, me telefonava, pô, vamos prender uma caipirinha, ele adorava uma caipirinha. Então, eu era o cicerone desses artistas, que a minha mãe, minha família escutava. Olha que honra que eu tive em ter esses artistas, essas personalidades, através da Talha Nossa, recebendo e sendo cicerone e me tornando amigos de alguns deles. Então, sabe, essa história... Agora, que fim levou o contato com o relacionamento Talha Nossa com a Laura? Aquele negócio, é o preço do sucesso, né? Você vai crescendo, aí alguns projetos. Então, a Talha Nossa tem lá o seu reduto, bonitinho, com 35 anos de atuação, mas a Laura, né, começou depois a despontar. E sumiu. Aí ficou com Faustão, ficou com... E desfez o contato? Nós não tivemos porque, na verdade, eu também não alimentei. A grande verdade, eu também não alimentei, tá? Essa é uma grande verdade. Pode ser que, porque eu tenho certeza que se eu... porque eu não sei nem se a revista chegou, como, por exemplo, recebi também agora, em várias revistas que você abrir aqui, você vai ver vários artistas italianos que chegam, eu volta e meia faço uma entrevista e tal, eu não fico procurando, eu divulgo e fico, alguns agradecem, outros não, outros pedem, porque às vezes você tem uma agência, você às vezes tem uma produção que fecha as portas, entendeu? Aquela coisa toda. Então você conhece bem o meio, você é jornalista também, você conhece muito bem como funciona. Então, eu acho que no meu
papel de CEO, ou de diretor, ou de jornalista, ou de radialista, ou de empresário, seja como for, eu estou fazendo o cumprimento do ofício. Então, eu estou aí para servir. Tanto que a comissão, por exemplo, a qual você me convidou para fazer parte, estamos realizando vários eventos e dando oportunidade nesses eventos de expandir, né, através desses eventos, conhecimento, seja na área da espiritualidade, seja na área do direito, seja na área cultural, seja na área do turismo, da gastronomia. Então, o dever é esse. Tanto que você está aí em várias revistas. Nós estamos divulgando os eventos. Então, a própria OAB deu a oportunidade de fazer uma palestra sobre a influência da língua e da cultura italiana. Tanto que foi publicado no próprio site da OAB. Então, quer dizer, eu só tenho felicidade. Tem uma história, voltando agora, indo lá para a Itália, falando do François, que eu me lembro, né, do francês, que o Napoleão, você sabe que Napoleão, segundo a história, ele fez a bandeira italiana mudar o azul do verde, sim, segundo essa história. Sim. E quando ele tentou expulsar os italianos da ilha de Córcega, onde era um reduto italiano, né, ele chegou lá e disse para os italianos: voi italiani sono tutti ladri, ou seja, traduzindo, vocês italianos são todos ladrões. Aí os italianos olharam para ele: sì, però Bonaparte. Quer dizer, fazendo aqui rapidamente uma piadinha, um trocadilho. Mas por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte: a rivalidade vai sempre existir, sempre entre aspas, né? Nessa nossa trajetória de lutas, concorrência e tal. Eu acho que a gente só vai acabar com isso quando houver realmente uma aplicação dos ensinamentos desse grande homem que esteve aqui na Terra, chamado Jesus. Eu não me furto em falar das parábolas, dos ensinamentos que ele aplicou. Então ele falou de amor, de compaixão. Então todos nós que tratamos o nosso ser humano, o nosso semelhante, com tudo aquilo que ele nos ensinou, eu acho que há uma transformação. E por que eu estou dizendo isso? Eu fui para a Itália agora lançar esse novo livro do Paulo. Eu encontrei resistência por uma questão religiosa. A religião católica, apesar da Itália ter quase 1000 igrejas, só em Roma, quase 500. E, no entanto, o que eu descobri? Fui fazer uma tomada, a maior parte das igrejas não funciona, não abre. Falta de fiéis. Então a igreja, sem fazer crítica, mas sim pelos fatos do que eu constatei e a história está constatando, tanto que aí o número de religiões crescendo, que é uma criação do homem, você vê rivalidades, comportamentos que eu tive com pessoas que nas músicas, nas letras, nas poesias, falam de paz, de amor, mas não aplicam. Se aplicar aquilo que diz, há uma transformação. Perfeito. Agora, Carlos Mazzello, nós estamos caminhando para o final e eu tenho 2 perguntas para te fazer. Eu vou fazer um raciocínio lógico de cada pergunta e vou te fazer a pergunta a seguir. Então preste bastante atenção. Você é um cara que, além de ter estudo teórico, você é um cara vivido. Você viveu aí já mais de meio século. Você passou por várias experiências nacionais e internacionais. A Itália, ela é muito parecida com o Brasil. Por quê? Todos os problemas que o Brasil teve, a Itália superou. A Itália passou também pelos mesmos problemas. A Itália passou pela fome, o Brasil passou pela fome. A Itália passou pela grande miséria e pobreza, o Brasil também passou pela miséria e pobreza. A Itália passou por sérios problemas de segurança pública com as máfias. O Brasil até hoje apanha na segurança pública com milícia, tráfico, jogo do bicho, etc. Por que a Itália venceu isso tudo e o Brasil ainda não? Bom, lamentavelmente eu tenho que discordar de você em alguns pontos. Eu acho que o Brasil não passou pelo que a Itália passou, a começar pela guerra.
Só o fato de o Brasil não passar por guerras já é uma grande diferença. Até porque os imigrantes que vieram para não só o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai e tantos outros países, foi pela fome. Foi devido à escassez. Saíram porque foram obrigados, não porque quiseram. Exatamente, é isso que eu enfatizo muito aos italianos, que ninguém quer sair da sua terra natal porque quer. Ela pode visitar, mas abandonar, sair com praticamente às vezes somente com a roupa do corpo, como muitos italianos que perderam tudo. A exemplo do meu pai, eles perderam tudo na Itália. Então, eu não vejo que o Brasil passou pelo mesmo problema que a Itália. Até porque a Itália, por exemplo, você fala de máfia. Existe aqui uma revista 37 que eu falo aqui sobre máfia. O que quer dizer máfia? O que quer dizer máfia, por exemplo? Máfia muitas pessoas não sabem. Máfia, ao estudar um pouco sobre a questão da Itália, e a máfia está muito enraizada com a nacionalidade italiana, é um movimento. É um movimento que nasceu na Itália para combater os franceses, quer dizer, morte ai francesi invasori e assassino. Ou seja, morte aos franceses invasores e assassinos. Esse movimento deu tão certo que eles conseguiram fazer com que os italianos permanecessem, não foram expulsos, venceram, só que esse movimento foi criado através de famílias, de fato. Famílias que protegiam seus familiares e que, ao exemplo desse, segundo esses historiadores, segundo que eu fui buscar, tá? Então, eu estou baseado em processos que foram muito estudados e, literalmente falando, esse movimento cresceu e expandiu a ponto de poder, lamentavelmente, os sucessores familiares dos fundadores enveredaram de forma pejorativa. Apesar que esse movimento, quando nasceu, era para proteger as suas próprias famílias. Mas a sobrevivência, na época, era necessária, como até hoje, mas eles começaram, então, a criar certas regras para poder se proteger e expandir. Então, por exemplo, a família Mirabelli vai tomar conta da região tal, ou da cidade tal. A família Mazello vai tal, o François vai tal, fulano vai tal. Então, se respeitava. Tanto que esse movimento, os italianos adotaram para suas vidas como distribuidor de revistas e jornais. Eles lideraram, como até hoje. É um reduto fechado que, sem querer, eles adotaram esse princípio de poder resguardar. E isso hoje se dá com o crescimento de uma milícia, com o crescimento até mesmo nas facções. Você vê, não entrando e não mergulhando nessa questão, Giuseppe Garibaldi nasceu em Nice, na Itália. Quando, num acordo diplomático com Cavour, ele entrega a cidade de Nice para a França. E a decepção de Giuseppe Garibaldi, ele nasce em Nice, na Itália, e morre em Caprese, que é outra cidade, mas quando ele unifica a Itália, Nice já não pertencia à Itália. E, no entanto, esse homem foi fiel aos princípios da ética e da moral, mantendo sua ideologia ativa de unificar a Itália. A máfia hoje na Itália, apesar de ter sido combatida, está aí a morte do juiz, do Moro, e tantos outros juízes e tantos outros movimentos, vem crescendo. Hoje existem 6 segmentos da máfia. Várias regiões, D'Angreta, a napolitana, a siciliana e tantas outras, são vivas.
assim como se espalharam nos Estados Unidos, assim como se espalharam aqui no Brasil, em grandes e outras pequenas proporções. E aí, se a gente for analisar esse comportamento humano, ou essa proteção de família, o trabalho, seja o nome que for, seja o segmento que for, a gente percebe que são grupos, como está acontecendo em outras nacionalidades, só que os nomes são outros. Você quer... Sabe qual é a pior máfia segundo a história? É a chinesa. Mas existe no Japão. Mas a fama da máfia surgiu na Itália. Sim. Carlos Mazella, a última pergunta. Vamos lá. A imigração italiana começou no Brasil na época da monarquia, com o Dom Pedro II, que ele trouxe os imigrantes italianos para cá com uma forte propaganda. Graças a Teresa Cristina. Sim, com uma forte propaganda e marketing lá na Itália. Venham para o Brasil, venham para o Brasil. Por quê? Porque ele queria substituir. Desculpe, nessa questão aí vem para o Brasil, mas foi com Getúlio Vargas. Sim. Foi assinado o acordo da Carta de Lavoro. Sim. Tá? A Teresa Cristina se deu com 100 napolitanos, que ela queria que o governo português pudesse realmente estabelecer uma condição mínima de sobrevivência. Tanto que Carlos Éboli, as construções... Para você ter uma ideia, o jornalismo, antes da oficialização no Brasil, se deu antes de 1786, se não me falha a memória, os italianos já estavam aqui. E a igreja impediu de jornais de serem divulgados. São fatos, isso não é contra a igreja, contra... São fatos, eu estou aqui como jornalista, estou divulgando fatos, não estou contra a igreja, ao favor, não, estou contra os fatos, eu estou a favor dos fatos. Perfeito. Então, o que se sabe é que iniciou com Dom Pedro II, pela monarquia, trouxe os italianos para cá, e aí há um conflito científico, porque há um grupo de pesquisadores que falam que Dom Pedro II iniciou a vinda dos italianos, a imigração italiana para o Brasil, para substituir a médio e longo prazo a mão de obra africana. E tem uma outra tese que diz que a monarquia fez isso com uma questão racial, para embranquecer os brasileiros que estavam se africanizando com o avanço da escravatura aqui, com o avanço de negros da África no país. Avançando nos séculos, nos anos, chegamos ao governo Vargas e ele faz uma campanha de marketing e publicidade maciça, como você mesmo falou aqui na Europa, para que os italianos venham no Brasil, já com uma outra ideia por trás disso. Ele queria trazer italianos, alemães, holandeses, para quê? Para ensinarem culturas novas de plantio na agricultura, culturas novas de aplicação na pecuária, para expandir a produção do Brasil. E o processo foi se desenvolvendo, até que o processo parou. Quem veio, veio, quem não veio, não veio, e os que já aqui chegaram foram se reproduzindo, fazendo suas famílias, tendo seus filhos e netos. A pergunta que eu te faço é, você vê no pleno século XXI uma terceira imigração italiana no Brasil? Não, vamos lá. Deixa eu colocar para você dentro do meu conhecimento o que eu apurei e a história. Os imigrantes italianos vieram aqui porque, na verdade, a primeira mão de obra, digamos, qualificada, foi no cultivo do café. Sim. Porque eles estavam plantando café e as pessoas não sabiam ao certo plantar o café. Então, existia, na verdade, uma necessidade de um platô. E esse platô não era construído. Quando chovia, eles eram, na verdade, de uma forma realizada no campo, inclinado de tal maneira que, quando chovia, arrastava toda a plantação. Então, estava faltando os platôs. Um pequeno detalhe. E aí, os agricultores, que era a mão de obra italiana, se especializaram e cresceram muito com o café, tanto que foi o boom do café. Depois, com a queda do café, os italianos, então, foram para as vinícolas. Sim. Onde a uva, tanto que o Rio Grande do Sul hoje é um dos maiores exportadores de uva do mundo e de vinhos, com qualificação. Então,
eu não consigo, aí é um desconhecimento de fazer com que houvesse uma ponderação com relação a outras nacionalidades, de brancos e tal, até porque o governo português era de brancos. Sim. Então, tinha um número. Então, eu desconheço isso. Eu, historicamente, desconheço. Vieram, sim, devido à fome, devido ao acordo diplomático, que o Brasil estava precisando de mão de obra. Sim. E vieram, sim, para não substituir, mas para implantar um novo sistema de mão de obra que pudesse atender o Brasil e os governos na sua necessidade da população brasileira que crescia. Então, eu vejo esse primeiro aspecto. O segundo que você me perguntou foi por quê? Eu falei de Dom Pedro II, falei de governo Vargas e me perguntei se você vê em pleno século XXI uma terceira onda. De maneira alguma. O que vai acontecer, pelo menos dentro dos livros que eu venho lendo, José Trigueirinho, o próprio Chico Xavier, Huberto Roden, pessoas que talvez muitos ignoram, mas se pesquisarem, existem relatos em livros dizendo que o Brasil vai ser, não digo tomado, mas vai ser ocupado por determinadas nacionalidades e por regiões onde haverá uma grande mão de obra e uma grande instalação de novas civilizações, de culturas espalhadas dos continentes da Ásia, da Europa, da América do Sul. Isso haverá. O Brasil será ocupado, sim, segundo as histórias. Agora, não vou entrar no mérito, mas... Serão ocupados não por questão econômica, mas por questão de guerra. Não, incrível que pareça, mais econômica. Não é guerra, não, porque as guerras já estão... Eles exatamente estão vindo por causa disso. Pelas guerras no exterior. Entendi. É o contrário. Exatamente porque o Brasil continua sendo um grande celeiro para poder produzir para o mundo. Primeiro, pela geografia do Brasil. Nós temos, né, a vantagem da natureza por si só. Temos água, apesar da escassez que, né, pelo mau uso da água. Para você ter uma ideia, os italianos estão comprando todas as fontes. Pouco se divulga isso. Estão comprando? Todas as fontes de água. Do Brasil? Do Brasil. Nossa. Para você ter uma ideia. E não está sendo divulgado. Você vai em São Lourenço, a água São Lourenço e tal, toda ela já está monopolizada. Por empresa. Mas aí o governo está fazendo vista grossa aí. Sim. Bom, então chegamos ao final. Antes de encerrar o podcast, eu vou te dar 1 minuto para suas considerações finais. E lembrando que se você quiser deixar o contato da revista Itália Nossa, redes sociais, telefone, a hora é agora. Bom, olha, primeiramente eu quero agradecer ao meu querido amigo François, que está lá na operação. Uma atenção incrível, parece até uma coruja, não fala nada, mas presta uma atenção incrível. A você, doutor Caio César Mirabelli, imperador de Roma. Mas olha, é uma grande oportunidade, porque um trabalho de 35 anos, eu sei que muita coisa pode ser, digamos assim, aproveitada. Eu não estou aqui para agradar ninguém, mas também não estou querendo desagradar ninguém. Estou apenas passando um trabalho, informações que eu me apaixonei, sou apaixonado pelo que faço. Eu acho que temos muito ainda por fazer. Cada vez mais que eu mergulho em descobrir a minha árvore genealógica, eu vou vendo o quanto o Brasil é ávido em poder ainda expandir e conhecer muitas culturas que vão proporcionar o bem-estar para os brasileiros, independente da nacionalidade. Eu acho que o Brasil, por ser laico, aspas e fecha aspas, né? Lamentavelmente, algumas regras não estão sendo respeitadas. Eu, como jornalista, você, como advogado e jornalista, sabe muito bem que o judiciário não vai bem. Nós estamos, lamentavelmente, passando por um processo de depuração e temos que apurar
temos que realmente dar a oportunidade da democracia funcionar, e lamentavelmente os fatos não dizem isso. Então não estou aqui atacando A ou B, nenhuma instituição, mas eu acredito que cada instituição deveria fazer o seu papel, como o jornalismo deve fazer o seu papel. Então nós não podemos ficar alijados de fazer o nosso papel. E o nosso papel é divulgar fatos. Opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, François tem, e eu acho que é isso que é democrático, é isso que constrói, até porque nós não vamos levar o próprio corpo. Então, vamos fazer uma reflexão. Se eu não levo o meu próprio corpo, algo aqui eu tenho que pensar, por que eu estou vivendo essa vida? Então, vamos viver uma vida da melhor maneira possível, ser feliz. E para ser feliz, temos que ter boas ações. Não é com guerra que ninguém vai ser feliz, como tem um slogan dizendo, para ter paz tem que ter guerra. O homem que veio, combateu a guerra, só deixou amor. Só deixou solidariedade, perdão. Então, eu acredito que 12 homens que seguiram seus mandamentos e que ele nada escreveu, como Sócrates também não escreveu. Então, vários discípulos de Sócrates também conseguiram nos deixar várias formas de saber viver intensamente, como Marco Aurélio, que teve o poder de Roma, e, no entanto, deixou várias lições. Ficou triste, se decepcionou, foi traído. Então, independe do cargo, independe da posição social, independe da cultura, independe da nacionalidade, para sermos felizes. Eu acho que, para ser feliz, primeiro, consciência tranquila, do dever cumprido de fazer boas ações. É o que eu estou procurando aqui fazer, fazendo com que a informação seja passada para todos e cada um absorve aquilo que melhor lhe aprouver ou que for útil para uma vida melhor. Agradecendo a você, a TV Web Neotrabalhismo, porque eu aprendi que aqui o que edifica o homem é o trabalho. Então, que não falte trabalho, porque o trabalho é que faz o homem ser digno. Eu assim acredito. E passe os contatos da Itália Nossa. Eu acho que fica mais fácil a pessoa entrando no site. Como é que se chega lá? É www, né, que hoje não precisa mais falar, o www, né, que é o www.italianossa.com.br. Lá vai ter todas as revistas à disposição. Cada um pode pegar suas páginas, fazer, entrar lá no site, cadastrar, querer, porque muita coisa. Nós temos um programa de TV, né, que nós temos 6 quadros, uma das nossas parceiras é a RAI, Rádio e Televisão Italiana, com imagens e matérias maravilhosas, são 6 quadros. Nós entrevistamos o Carlos Colla, por exemplo, que é autor de várias canções do Roberto Carlos e tal, um ítalo brasileiro com histórias que ele nunca contou nas TVs, nas rádios. Então, está lá uma entrevista, foi o quadro Personalità, número 1. Foi sensacional, porque ele falou coisas que ele nunca falou, e é impressionante o que ele revelou quando chegou na Itália. Ele nunca aprendeu italiano, falou italiano, chegou lá, falou italiano em dialeto. Aí, uma discussãozinha, e ele fala o que ocorreu quando ele, montado no cavalo, e ele fala da prisão do pai dele na Scala de Milão. Ele fala muitas coisas que ele jamais falou. E foi na casa dele, uma entrevista sensacional. Então, temos gastronomia, onde fala sobre a fábrica da pizza, falamos do queijo, falamos dos vinhos, falamos de muitas coisas importantíssimas também, iguarias que sequer o brasileiro conhece. Então, nós temos 12 programas à disposição com 6 quadros: turismo, gastronomia, personalità. Temos um quadro chamado La Giostra, que é o carrossel, com vários documentários falando sobre a história da Itália no mundo. Então, porque, queiram ou não, antes da Itália, Roma já existia. Quando a gente fala 476 anos, né, antes do governo romano, já existia mais 374 anos de Império Romano. Então, nós estamos falando quase de 1000 anos de Império. Então, a Itália, como eu te falei, é nova. Então, a história de Roma, a história dessa civilização, que
Roma ocupou várias, tanto que existe um slogan erroneamente interpretado, diz assim: quem vai a Roma, não, quem tem boca vai a Roma. Isso é errôneo falar, porque na verdade o correto é quem, no caso, vai a Roma, vai a Roma, ou seja, vaiar de vaiar o governo Roma. Então quem tem boca vai a Roma, ou seja, de vaiar a Roma e não de ir a Roma. Então, são coisas como também cuspido de Carrara, né? Veio do mármore de Carrara. Então, na verdade, são frases, são slogans que vamos criando e vamos passando erroneamente. Então, acho que o jornalismo tem esse dever de estudar, de passar informação, a história. E parabenizo você como jornalista, agora como âncora do programa, como advogado brilhante e passando pelo que você passou, por ter já dito publicamente um grau de autismo, que há um número crescente, tanto que uma pessoa, que eu não vou citar o nome, no Espírito Santo, que liderava a campanha, foi dizer que na cidade dele havia uma epidemia de autista, e ele caiu vertiginosamente e não foi eleito. Então tem que ter um cuidado, nós não podemos discriminar ninguém, seja branco, amarelo, preto, branco, pobre, rico, não podemos, porque o sol nasce para todos, a tristeza é para todos, a alegria é para todos, a escolha que é livre. Então vamos saber escolher para sermos felizes, vamos saber escolher para um mundo melhor, porque se nós encontramos alguma coisa boa, é porque deixaram, plantaram. Então vamos pelo menos deixar o mínimo de coisas boas para as futuras gerações. Maravilha, maravilhoso. E queria ficar mais tempo com ele, mas nós temos hora. Mas Carlos Mazzello está de portas abertas no programa, ele vai voltar mais vezes aqui para falarmos de diversos assuntos. Obrigado a você que assistiu, não esqueça de compartilhar, comentar, deixe seu like, um forte abraço.